Olá, galerinha! Estamos de volta e pensando em um pouquinho de adrenalina hoje, ou melhor, pensando em Velozes e Furiosos. Quem não fica louco quando vê aqueles carros voando para tudo que é lugar e aquela mega velocidade, não é mesmo? É sensacional para quem gosta de ação e é amante de carros. Confesso pra vocês que eu não sou amante de carros. Se você colocar um carro na minha frente, eu capaz que eu não vou saber diferenciar, mas eu gostei bastante dos filmes e recomendo que vocês assistam pra caramba. Mas me diga uma coisa, você sabe a ordem de todos os filmes? Quais são os filmes? E conhece um pouquinho da história da franquia? Não? Você não faz ideia? Nunca ouviu falar? Então cola comigo que eu vou falar pra vocês. Mas antes, é claro que eu vou te pedir pra fazer aquele favorzinho pra mim, de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de comentar, me seguir lá nas outras redes sociais. Por favorzinho. Quando que o primeiro filme da série Velozes e Furiosos ele foi lançado? Tem 2 décadas já, gente, 20 anos. O primeiro filme surgiu em 2001. O diretor Rob Cohen e os roteiristas Gary Scott e Dave Ayer, eles não tinham noção do sucesso que a história seria com o público, e nisso bastava a gente analisar, né, o elenco que eles tinham, que é Paul Walker, descanse em paz, né? Ele tinha atuado só em papéis secundários em algumas longas metragens voltadas para adolescente. Uma delas é um filme que eu acho super bacaninha também, mas é antigo, de 1999, que é Ela é Demais. E Van Diesel, que também tinha poucos trabalhos na carreira, né, que ele tinha acabado de estrelar ali uma obra de ficção científica, que se eu não me engano chama Eclipse Mortal, né? Então assim, os nomes deles ainda não eram conhecidos, eram bem desconhecidos, né? E os espectadores do exterior principalmente não faziam ideia de quem eles eram. E mesmo que a crítica ali especializada mostrava algumas opiniões negativas, né, do lançamento ali da saga, né, que se acabou quebrando a cara, queimando a língua, porque tornou-se um dos grandes sucessos da indústria cinematográfica. A primeira produção, gente, ela arrecadou 207 milhões de dólares, que é 5 vezes a mais o custo do orçamento do filme. Então a forma ali pro êxito, né, se baseou no enredo, que aparentemente era simples, repleto de violências, né, e carros totalmente destruídos. Mas a narrativa, o passo que tinha alguns clichêzinhos ali de gênero de ação e tal, mostrava também uma coisa além, que era a força da amizade e da família em meios ao caos e às realidades dos personagens, né? Então, para quem queria ver só ação, tinha um quê a mais que deixou a história um pouco mais interessante, né? Todo o universo de Velozes e Furiosos, ele vai começar com Dominic Toretto, que é o personagem de Van Diesel, né, que era o líder de uma gangue de corridas em Los Angeles, localizada nos Estados Unidos, tá? E ele, porém, estava sendo investigado ali por ser o suposto responsável em um assalto de caminhão que transportava mercadorias eletrônicas. E o encarregado dessas investigações é Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker, que era um policial de departamento, né, da cidade da Califórnia, que devia se infiltrar ali no grupo para descobrir se Toretto é ou não o autor dos crimes. E a partir desse contexto, né, os carros chamavam a atenção. Tinha alguns carros que eu não vou saber falar de cor, mas aí eu vou colar aqui, tá, para vocês, que eu vou falar que é o Mazda Regi X7, Toyota Supra 1994, Honda 2000, S2000, Dodge Charger RT 1970 e um Chevrolet SS 1970. Então, que é o Chevelle. Então, são alguns carros que aparecem ali, né? E as marcas e os estilos dos automóveis, eles vão variando de acordo com o surgimento de cada filme,
né? E vai ganhando outro contexto dependendo das histórias. A saga, gente, ela sofreu com uma tragédia, né? Que provocou uma mudança nos fãs e nos profissionais que trabalhavam nos filmes e no próprio enredo que estava programado para a história, que é o falecimento do ator Paul Walker em 2013 durante um acidente de carro. E aí fez com que Velozes e Furiosos estava no início das filmagens do filme 7, né, quando ele morreu, e aí acabou fazendo com que os roteiristas eles interrompessem a programação e precisassem reformular um pouco a história. O personagem dele, o Brian O'Connor, foi aposentado, né, e acabou recebendo uma homenagem no longa-metragem. Algumas, das filmagens contou com a participação do irmão dele, dos irmãos, né, na verdade os dois participaram ali para poder ajudar que fosse finalizado o filme. Para ir finalizando essa trajetória ali, né, de 100 pontas soltas, né, o estúdio precisou utilizar de tecnologias para reconstruir o seu rosto a partir de conteúdos já gravados anteriormente, né, e além disso, cenas que nunca haviam sido vistas foram usadas em alguns momentos de ação. Como eu já falei, os irmãos foram os dublês, né, para a parte em que não era possível ver o rosto dele com clareza, tudo. Tem um dos irmãos dele que parece muito com o Paul Walker. E aí a história deu ali essa aposentadoria pro personagem dele, né? Que nos últimos minutos ali do filme, o grupo vai se reunir e Van Diesel e Paul, eles se encontram em carros diferentes no meio da rua e seguem caminhos opostos, né, ao som de uma música que é da Wiz Khalifa, se eu não me engano chama See You Again. Então ficou bem interessante. As próximas produções. Como nós sabemos, já existem 9 filmes de Velozes e Furiosos. E a franquia está prevista para terminar no 10º filme, que será dividido em 2 partes. A previsão de lançamento desses longas é em 2023 e 2024. Por causa, né, da pandemia, teve atrasos que foram provocados, né? E a expectativa é que quase todo o elenco original retorne para esse filme, como Van Diesel, Michelle Rodrigues, Jordana Brewster, Sung Kang, Chris Bridges, Charles Gibson e vários outros, né? Eles podem voltar a interpretar, né, e finalizar a história. Porém, gente, tem um probleminha que vai envolver um pouco a narrativa do filme, que é a rivalidade entre The Rock e Van Diesel, que se tornou publicada, né, há 5 anos. E na época, né, eles fizeram uma postagem no Instagram que criticavam um pouco de seus colegas. Não eles, foi da Dwayne Johnson que fez. Então a gente ainda não sabe, não tem aquela certeza do que é que vai se lidar. Pra quem curte a franquia, tem um spin-off que é o Hobbs e Shaw, disponível na Netflix essa semana. Se você não assistiu, corre lá para assistir. É bem interessante, foge um pouquinho ali, né, tal, que na sinopse do filme o resumo vai mostrar ali que a contragosto, né, os inimigos de Luke Hobbs e Deckard Shaw, eles têm que trabalhar juntos a pedido do MI6 com o objetivo de recuperar um supervírus na posse de uma organização terrorista. E aí vai destrinchando, né? O interessante é que a ideia do spin-off ela surgiu em 2015, quando o Van Diesel anunciou, né, em uma entrevista para uma revista chamada Variety, que existia a possibilidade, né, disso acontecer. E aí em 2017 começou a produção, 2019 foi lançado e essa semana chegou na Netflix. Então eu vou deixar para vocês aqui a ordem dos filmes para vocês conferirem, tá? Velozes e Furiosos 2001, Mais Velozes e Mais Furiosos 2003, Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio 2006, Velozes e Furiosos 4 2009, Velozes e Furiosos 5 Operação Rio 2011, Velozes e Furiosos 6 2013, Velozes e Furiosos 7 2015, Velozes e Furiosos 8 2017, Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw 2019, Velozes e Furiosos 9 2021.
2023 e 2024 existe a previsão do Velozes e Furiosos 10, que será dividida em 2. Gostaram? Eu vou ficando por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa nos comentários qual outro filme e séries vocês querem saber mais e vejo vocês na próxima. Obrigada, beijo grande, bye bye!